Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Madeira e os Açores foram, durante décadas, as únicas ilhas europeias sem ligação marítima com o continente. Desde o 25 de abril, com o fim da Marinha Mercante Portuguesa, a Madeira e os Açores ficaram sem ligação marítima ao continente. Entre 2008 e 2012, o operador espanhol Armas resolveu efetuar uma operação ligando as Canárias, a Madeira e o continente, designadamente a Portimão. Esta operação foi interrompida em 2012 porque, diz o operador de então, o Governo Regional não tinha vontade política que essa operação continuasse, designadamente não queria baixar em 50% as taxas praticadas no Porto de Funchal. E a verdade é que de 2012 a 2015, a Madeira ficou sem ligações marítimas de passageiros com o continente. Todos os partidos políticos, quase todos os partidos políticos, nas eleições regionais de 2015, prometeram à população da Madeira e do Porto Santo que teríamos um ferry todo o ano para ligar as nossas ilhas ao continente. E a verdade é que o Governo Regional, passados 3 anos, desde a data em que ganhou as eleições, cumpriu em parte essa promessa de termos um ferry. Não o ano inteiro, mas apenas uma operação lançada de forma baralhada com vários concursos durante 3 meses. Mas a verdade é que o Estado não cumpriu aquilo que lhe compete, que é o princípio da continuidade territorial. O Estado português não está a cumprir as próprias leis aprovadas pelos órgãos de soberania. Se não, vejamos, o decreto-lei que regula os transportes aéreos e marítimos entre o continente e a Madeira e o subsídio de mobilidade, que é o decreto-lei 134/2015, diz no seu artigo 1º: o presente decreto-lei regula a atribuição de um subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários no âmbito dos serviços aéreos e dos serviços marítimos entre o continente e a região autónoma da Madeira e entre esta e a região autónoma dos Açores. E no artigo 4º diz-se isto: podem ser aprovadas portarias autónomas e com critérios diferenciados para o transporte marítimo e para o transporte aéreo. O Governo da República fez-o através da portaria 260 e não o fez para o transporte marítimo. Mas vamos mais longe. O artigo 9º, na dotação orçamental, que é uma questão muito importante, e o CDS tem vindo a defender que o princípio da continuidade territorial não pode ter um teto, o artigo 9º diz que compete ao Estado, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, assegurar a atribuição do subsídio social de mobilidade mediante dotação orçamental a inscrever para o efeito no orçamento. Isto é, o Estado não pode demitir-se de cumprir o princípio de continuidade territorial e de pagar na íntegra esse subsídio, quer ao transporte marítimo, quer ao transporte aéreo. E não o tem feito no caso do transporte marítimo. E mais, no artigo 14º, diz que a ANAC e a Autoridade dos Transportes devem, no âmbito das suas atribuições e competências, proceder à identificação dos comportamentos suscetíveis de distorcer a concorrência nos mercados dos serviços aéreos e dos serviços marítimos no âmbito do presente decreto-lei. Isto é, o Estado, as instituições reguladoras do Estado, a ANAC e a AMT, têm-se demitido de cumprir este decreto-lei de um órgão de soberania que é o Governo da República. E no artigo 15º também se diz que haverá uma revisão anual do subsídio social de mobilidade. Isto é, o Estado não tem cumprido aquilo que lhe compete, mas mais, aquilo que os próprios órgãos de soberania aprovaram, quer na Assembleia da República, quer através do decreto-lei pelo Governo da República. E recordo, aliás, que foi o CDS que, em 2011, através da Lei nº 21/2011, o CDS
que, através do seu deputado na Assembleia da República, propôs que o subsídio social de mobilidade do transporte aéreo fosse também extensível ao transporte marítimo. Eu, na altura, disse uma coisa curiosa que ganha, de novo, alguma atualidade. Até 2011 tínhamos barco, não tínhamos subsídio de mobilidade. A partir de 2012 passámos a ter subsídio de mobilidade e deixámos de ter barco. O que o CDS espera é que possamos ter ferry todo o ano, pago pelo Estado, e, se possível, com apoios da União Europeia e também com subsídio de mobilidade para todos os madeirenses e todos os porto-santenses. E, ao contrário do que disse a senhora Ministra do Mar, a continuidade territorial não se faz apenas por via aérea, faz também por via marítima. Imagine o que seria que a mobilidade dos continentais no espaço continental fosse feita apenas pelos autocarros e suprimisse, por exemplo, os comboios de um momento para o outro. Não é que eles não estejam a ser suprimidos por falta de investimento deste Governo da República da Geringonça. Mas a verdade é que, apesar de tudo, ainda há comboios que andam. Mas imagine o que seria, de um momento para o outro, suprimir SIP, acabar com as vias férreas, acabar com as viagens de comboio e os continentais ficarem apenas com a mobilidade do transporte através de autocarros. O Governo da República também poderia dizer que a mobilidade estava assegurada por via desses autocarros. Ora, os madeirenses e porto-santenses o que querem é mobilidade por via aérea e por via marítima.